Olá pessoal, me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Continuamos os nossos estudos com o Python para análise de dados, especificamente para resolver os problemas relacionados à poluição atmosférica. Bom, continuaremos nossos estudos, com essa ferramenta e hoje brincaremos um pouco com o pacote Pandas, que é um pacote muito legal que facilita muito a nossa vida. Não existe nada que o NumPy não resolva, mas o Pandas auxilia muito na análise de dados e facilita na importação e exportação de dados também e na elaboração de gráficos e estatísticas básicas. Então, uma introdução ao Pandas será a nossa aula de hoje. Os objetivos da aula de hoje são: com o pacote Pandas, a gente vai aprender a utilizar a função que importa arquivos .csv. Aprenderemos também um pouquinho de estatística básica, inferências estatísticas, univariada, utilizando esse pacote, certo? E para fechar, a gente utiliza a biblioteca Pandas para fazer alguns gráficos que são legais para auxiliar na análise de dados. Esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, pessoal, chega de papo furado e vamos colocar a mão na massa, né? Aqui nesse site vocês podem encontrar toda a documentação do Pandas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas vocês podem navegar depois. Tem aqui uma versão em PDF, tem User Guide, tem várias coisas aqui que são muito legais. Sugiro que vocês deem uma navegada. Mas eu tenho utilizado um método um pouco diferente para, ao invés de a gente sair lendo o User Guide, eu proponho um problema para vocês e a gente vai buscando as ferramentas no User Guide assim, na medida que os problemas vão aparecendo, ok? Então minha sugestão hoje é a gente achar um problema. Um dos problemas mais recorrentes na área de poluição do ar é a análise de dados de monitoramento da qualidade do ar. Bom, o monitoramento ele coleta uma montanha de dados dos concentração de poluentes em ar ambiente, por exemplo. E a gente tem plataformas como a do IEMA, do Espírito Santo, da CETESB de São Paulo, que disponibilizam esses dados. Mas eu utilizarei a nossa que a gente desenvolveu aqui no LCQR, que se chama Renovar. E eu passarei esse link para vocês navegarem e buscarem os seus dados conforme vocês desejarem. Aqui nesse linkzinho, em verde, tem um ponto de monitoramento que a gente instalou uma estação de monitoramento de baixo custo. Certo? Então aqui tem os dados dela. A gente pode ir nessa setinha, por exemplo, e escolher um determinado poluente. Ou então temperatura. Certo? No nosso caso, a gente vai analisar as concentrações de óxido de nitrogênio. Vou clicar OK, selecionei o poluente. Aqui, vocês podem selecionar a janela dos dados. Eu vou botar desde o mês 7, mas aqui a gente tem poucos meses de coleta ainda. Então, desde o mês 7 até o mês 9, que é hoje, por exemplo. Aqui vocês podem ter algumas informações sobre os tipos de sensores, que são utilizados nesse equipamento que a gente desenvolveu. Então é uma plataforma muito legal. Aí vocês clicam em buscar, vai aparecer os dados aqui. Só que os nossos dados, como diz o nome, eles são dados de estações de coleta de baixo custo, então eles têm diversos probleminhas ainda nas medições e a gente precisa pensar em alguma maneira de remover dados discrepantes, e isso a gente vai fazer com Pandas. Então eu arranjei o problema para vocês. Então a gente vem e baixa esses dados aqui, .csv. Clicar em salvar e ele salvou. Se vocês abrirem esse arquivo, vocês podem ver que ele é um arquivo que pode ser aberto no Excel ou no LibreOffice, nesses programas que a gente usa para planilhar. Então a gente tem aqui, no caso, a concentração de óxido de nitrogênio e aqui o momento em que foi coletada aquela amostra.
Ok? Então a gente tem um período de coleta aqui e, no caso, quando foi coletada a amostra e a concentração do determinado poluente. Então, só que a gente sabe que é uma montanha de dados, a gente precisa trabalhar isso de uma maneira legal, né? E eu sugiro que a gente utilize o Pandas hoje. Então a gente cancela aqui, esse é o estilo do nosso dado. Eu copiarei esse dado que está em downloads e eu colocarei dentro daquela minha pastinha Python Scripts. E eu vou colocar ali dentro. Colei. Em seguida, a gente faz o que a gente já aprendeu, né? Abre o Anaconda Prompt. Vou fechar essa janela e vou abrir novamente. Anaconda Prompt. E executa como administrador. Sim. E aparece o Anaconda Prompt. Eu vou ativar um novo ambiente de programação que eu criei, que se chama PoolATM, que é aquele ambiente virtual, né? Então, conda activate PoolATM. Certo? Então, agora já estou no meu ambiente. E eu vou chamar o meu Spider. Então, agora a gente abriu uma nova janela e a gente vai lá e já vamos salvar esse script como lá dentro da nossa pastinha do Python, aula 04. Salvei. Então agora tem um novo arquivo aqui dentro. Vou fazer então um básico, né? Aqui de descrição do meu script, para depois, se eu precisar abrir um dia, eu sei o que é. Utilização do Pandas. Autor Leonardo Roinaski. E a atualização foi feita aqui, né? Beleza. Então a gente já tem um básico aqui do script. Vamos começar. Primeiro passo, então, sempre import pandas. Só que a gente vai importar essa biblioteca pandas e para reduzir esse nome pandas, a gente vai chamar ela de PD. Então a gente está importando a biblioteca pandas e vai chamar todas as vezes que a gente chamar PD, a gente está falando de pandas. Ok? Então, aqui a gente tem a nossa importação de pacotes. Ok? Então aqui a gente começa o nosso código efetivamente. Então vamos lá. Vou chamar então meus dados de data, ou vou chamar de dados então. Dados estão em PD e a gente vai aprender ali aquele arquivo CSV que é o primeiro objetivo da nossa aula. Então, read CSV. Veja que já aparece, né, aqui algumas instruções para a gente ler. Então a gente só precisa colocar o caminho então. Chama a biblioteca pandas e lá dentro tem uma função que se chama read CSV, underline CSV, e a gente coloca o caminho para o nosso arquivo. Então a gente vai lá, Python Scripts, procura, né, qual que é esse caminho aqui, vamos copiar esse caminho onde está o arquivo e eu vou colar. Lembrando que sempre entre aspas, né, porque é um caminho, é um texto. E aqui o Windows ele coloca sempre de uma maneira invertida essas barras e a gente precisa alterar. Então, alterando. E barra o nome do arquivo. O nome do arquivo é NO2-ppm, né, .csv. .csv. Então, coloquei aqui dentro. Vou chamar, então. Então, agora eu vou dizer aqui, ó, importando arquivo .csv. Aqui estão meus dados. Então eu seleciono aquela parte, né, e rodo. Opa, PD ainda não foi definido, porque a gente precisa importar a biblioteca. Eu tinha esquecido. A gente vai, dados então, opa, que legal. Então agora dados aparece aqui, né? Então a gente já consegue ver um monte de coisa aqui dentro desses dados. E a biblioteca pandas importou para a gente. Então, esse é o primeiro passo. A gente consegue importar tanto os dados .csv como dados.xls, xlsx do Excel, né? E também dados em arquivos de texto, .txt,
certo? Então é possível importar, pois nesse caso, se a gente coloca todas as nossas amostragens dentro desses arquivos. Os .txt são arquivos tipo ASCII, então no Python também ele reconhece e existe uma biblioteca propícia para importar esses tipos de arquivos. Então a gente consegue trabalhar com Python. Beleza, então a partir de agora a gente tem um mundo de opções, né? E a primeira coisa que a gente precisa aprender nos pandas é a indexação. Então vamos lá. A indexação do pandas ela é um pouquinho diferente da NumPy. Por exemplo, se a gente precisa acessar dados só apenas as concentrações de NO2, a gente abre aqui colchetes e depois a gente coloca aqui dentro, porque a gente sabe que lá dentro, ó, o nome das colunas, como vocês podem ver, tem uma coluna que chama NO2. Então a gente importa, no caso a gente pode chamar esse carinha aqui e olha lá o que aparece. Aparecem os dados apenas do NO2. Então beleza. Se a gente quer, por exemplo, apenas o primeiro dado de NO2, a gente bota assim e executa. Então o primeiro dado, que no caso é na posição 0, 253. Então a gente começa a entender um pouquinho a indexação do pandas. Também tem outra maneira, por exemplo, de achar os dados, utilizando o método que é lock, certo? Dados.lock e digito 0. Olha o que vai acontecer. Ele vai dizer tudo que está na posição 0. Então, na posição 0, que é o primeiro dado coletado, foi coletado 2020-08, no dia 14, às 0 horas e 22 minutos. E tem um valor de NO2 de 253. Então, essa é uma maneira de acessar esses dados. Então, eu acesso a linha inteira, ou o índice inteiro. Ok? Outra maneira de acessar é usando iLock, que daí a gente pode ser bem específico. Por exemplo, eu quero acessar toda a linha da coluna 0, que eu tenho o nosso tempo da amostragem, né? O momento em que a amostragem foi feita. Eu executo e aparece, por exemplo. Então, essa é uma outra maneira. Eu posso fazer iLock 1.1, 1.0, por exemplo. Vou deixar assim. O que vai aparecer? Vai aparecer o momento da coleta na linha 1, ou seja, na segunda coleta, que a gente começa em 0 e depois 1, né? E na coluna 0, que a coluna 0 é o tempo. Ok? Então a indexação aqui fica bem parecida com quem, por exemplo, quem trabalha com MATLAB, sabe que a indexação ela é feita assim. Então, no caso aqui a gente usa o iLock no pandas. Isso é muito legal. Aí tem outras funções que a gente tem para identificar aqueles dados, porque às vezes a gente tem um porta-dados muito grandes, né? Com milhares de dados. E a gente não consegue, por exemplo, ficar procurando, clicando 2 vezes aqui e vendo, né, o que é a coluna, quantos dados tem, etc. Então a gente precisa ter um método inteligente para avaliar, né? Então uma das formas de analisar isso é usando, por exemplo, dados.shape. Olha que legal que vai acontecer. Dados.shape acontece isso aqui, ó. Dados.shape ele vai ter número de linhas e número de colunas. Então eu já começo a acessar. Ah, mas eu quero saber o nome da coluna, o nome das colunas, certo? Então dados.columns, e olha o que vai acontecer. Vai aparecer date, time e NO2. A gente acessa. Se eu quero saber o nome de uma coluna, eu posso fazer de diferentes formas, usando columns ou também assim, ó, dados.iLock. Eu quero saber, por exemplo, qual é o nome da coluna que tem todas as linhas na coluna 1, por exemplo. Qual que é o nome dessa coluna 1? Né? Então eu digito .name. Quando eu adiciono .name, então se eu executo toda essa linha aqui, né? Olha o que vai aparecer. NO2. Então eu sei o nome dessa coluna. Então aqui fica legal.
a gente já tem o básico, já consegue ver algumas coisas, né? Ah, mas eu quero apenas saber a posição, o número de linhas. Então olha só como é que a gente faz. A posição, por exemplo, se a gente roda só apenas dados shape, vai ser 120,2. Mas se a gente fizer na posição 0, olha lá, 120. Então é posição 0, posição 1. Então eu adiciono a posição 0, vai dar o meu 120, que é o número de linhas. Se eu colocar a posição 1, vai aparecer o número de colunas. Então aqui a gente aprende um básico de indexação. Mas existe uma paulada de coisas que vocês podem aprender com o Pandas. Aqui nessa página do Pandas, do User Guide aqui, a gente consegue ver várias coisas, várias funções para trabalhar com os dados que são chamados data frame, ok? Então os data frames geralmente são arquivos do tipo pandas ou geopandas, que daí são os geodata frames. Então aqui, por exemplo, se eu quero saber as colunas, eu quero saber os índices, eu quero saber o tipo dos dados, eu quero saber o tamanho dos dados, quero saber o shape, né, número de linhas e colunas, ou então se ele pode ser tridimensional, então eu consigo saber esse shape. Tem conversões, se eu quero converter para inteiros, para floating, dá para fazer. Então aqui tem um monte de método para usar, vários métodos para usar um data frame, ok? Então eu deixo aqui para vocês lerem também e trabalharem nos seus exercícios. Então, pessoal, tem outras coisas que a gente consegue fazer também com a biblioteca Pandas. Uma delas é fazer as figurinhas legais, né? Então, como a gente faz gráficos utilizando a biblioteca Pandas? A gente precisa também da biblioteca Matplotlib, que eu apresentei para vocês na aula passada. Então a gente vai importar essa biblioteca. Então import matplotlib.pyplot as plt. Então a gente já importa isso, né? Vamos importar. Opa, importou a biblioteca. Então aqui faremos os nossos gráficos nessa nova parte da nossa aula. Então o primeiro e o mais básico dos gráficos, a gente faz o plot simples, né? Um line plot. Vamos lá então. Então chamamos uma nova figura, um novo eixo, né? Com as propriedades dessa figura. Então a gente chama PLT subplots, como a gente viu na aula passada. Então chamamos ela e a gente faz assim, ó. Olha que legal que é no Pandas. Dados, que são os nossos dados, ponto plot, e a gente diz em qual eixo que será plotado. Então, em qual eixo que será? Ah, será no eixo AX. Então, a gente faz assim. Olha que massa que fica. Rodamos e a figurinha aparece aqui. Então, a gente já começa a ver que na análise tem alguns dados, né? Não tem como. Não existe concentração de poluentes negativa, então a gente já tem que eliminar esses valores que são discrepantes. A gente já consegue visualizar com a figurinha. Então essa é uma análise bem útil. Outra maneira de a gente fazer esse gráfico, então, é utilizando também subplots, que é muito legal. Olha só, se a gente fizer dois gráficos, por exemplo, subplots, duas figurinhas dentro da mesma imagem, né? Veja que se divide em dois aqui. E aqui agora, quando a gente for fazer, a gente vai ter que dizer, opa, então coloca na posição 0 o plot. Então a gente gera, tá lá em cima, NO2, né? E outra coisa que a gente pode fazer é, então copiei a parte de cima, também posso usar um histograma, por exemplo, hist. E agora eu vou colocar na segunda parte do meu gráfico, na parte de baixo, né? Que é então, é 0 na primeira, na superior, e 1 na de baixo. Então, executo novamente. Olha lá, então, eu tenho um histograma
em um gráfico de linhas. Eu posso fazer um terceiro gráfico. Posso. Então eu chamo isso. Falo então que agora é um box plot. E agora estou no eixo 2, né? Que é a terceira figura. Chamarei de novo, executo. Opa! Então, aqui é o eixo 2, desculpa. Aqui eu botei um a mais, né? Errei. Então, aqui é eixo 2. Executo novamente. Então, agora temos o box plot, que dá para ver que tem um valor aqui extremo, né? Inferior, que com certeza é um erro de medição, que atrapalha a nossa visualização. A gente tem como colocar título do eixo, tem como fazer várias coisas, né? Como a gente fez na aula passada. Mas isso aqui tem mais uma funcionalidade, então, de uma combinação entre o Matplotlib e também o Pandas. Para deixar essa figurinha mais bonita, então a gente pode fazer assim, ó. Axis, o AX, na posição 0.7 Y-label. Aí a gente coloca dentro o texto que a gente quer colocar no eixo X na posição 0 aqui. Seria então a concentração, né? NO2. Então, ó, NO2 nesse caso ele está em ppb, tá? Então, rodamos de novo. Olha lá, já aparece direitinho. No histograma, o eixo Y significa frequência. Então, eixo aqui, vou na posição 1. Então, aqui eu tenho ocorrência, vou botar. Tá? E no eixo X, é uma outra coisa. No eixo X, é sim, daí a concentração, vou mudar aqui, ó, o Y para o X. Agora sim é a concentração de NO2 em ppb. E o mesmo, aqui, né, o mesmo eixo no Y também é a concentração de NO2. Então aqui na posição 2 eu vou setar já o meu eixo Y. Então veja que a gente já deixa o gráfico. Opa, tem que chamar novamente a figura. Então deixa o gráfico bem mais bonito. Claro que dá para aumentar, ampliar, como a gente fez na aula passada, né? Aumenta o tamanho do gráfico. Então aqui a gente trabalha com gráficos e era um dos objetivos da nossa aula de hoje. Beleza. Através do Pandas a gente também consegue fazer algumas estatísticas básicas de uma maneira bem fácil. Veja o que a gente consegue fazer. Então, aqui numa nova seção, estatística. Então, olha que legal. A gente consegue fazer, por exemplo, dados.min. Já chamar esse método e executar. Olha que a gente já tem o resultado, né, da concentração média de todo o período de NO2. Então, aqui eu tenho a média. Eu posso chamar, por exemplo, med é igual média, né? Média dos dados. Chamo e armazeno dentro. Então, veja que eu tenho agora média dos dados, uma série. Clicamos em cima, temos a média de NO2. Posso também calcular o desvio padrão. STD, né? Standard Deviation. Vamos lá, dados.std. Então a gente executa novamente. Está aqui. .dados.std. Então, mais uma estatística. A gente consegue fazer a mediana, por exemplo. Mediana. Dados. Então, dados. Mediana. E a lógica segue, né? Para cálculo de percentil, para cálculos
de testes de hipóteses também. A gente consegue fazer muitas coisas com o Pandas e facilita muito a nossa vida. Então, pessoal, eu vou voltar naquela parte dos gráficos, porque a gente viu que tem um valor discrepante, né? Dá para ver que eu não sei se é apenas um ou são vários valores discrepantes aqui. Então a gente precisa removê-los, né? Só que a gente não pode utilizar, simplesmente substituir por zero, ou então fazer na mão. Fazer na mão, imagina se eu tenho um vetor com 1 milhão de medições de poluentes. A gente não consegue fazer isso na mão. Isso seria um trabalho muito árduo, né? Então a gente precisa programar e deixar o código inteligente para remover essas discrepâncias. Além disso, eu não posso substituir por zero. O ideal é que eu substitua por ou então substitua por not a number, o chamado none, no MATLAB ou Python. Isso é a maneira correta de se fazer. No Excel, a gente simplesmente remove, né, aquela célula, ou então a gente faz delete e deixa em branco. Mas aqui a gente precisa colocar alguma coisa. Se a gente remover o dado, a gente remove e perde aquela série, né? Fica descontínua. Além disso, se a gente botar zero, zero é um valor. Quer dizer que a concentração foi zero naquele momento. Então não é correto. Então a gente precisa substituir por none. E como a gente faz? Então a gente faz da seguinte maneira. Então, filtragem. Então, dados. Se a gente quiser acessar a nossos dados de NO2, a gente faz assim, né? NO2. Executo. E vai dar meu vetor de NO2. Se eu quiser saber todos os valores de NO2 maiores do que zero, eu consigo também. Veja que quando eu faço maior do que zero, ele dá um resultado que é uma matriz, que é um vetor booleano, onde ele verifica para cada posição daquele vetor de NO2 se ele for maior do que zero ou não. Então ele diz aqui verdadeiro, 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 e em algum lugar vai aparecer falso, que a gente sabe, né? Então, a gente sabe que vai ter um falso. E como que a gente seleciona apenas esses valores verdadeiros? Assim como no NumPy, no Pandas também é possível fazer. A gente usa da seguinte forma. Dados, né? NO2. Nas posições em que essa condição é verdadeira, daí a gente pega esses dados aqui. Então vou chamar de dados filtrados. Ok? Executo o código e, opa, foi gerado um novo dado filtrado. Então a gente faz uma verificação, né? Dados filtrados, e a gente vê o tamanho dele, o shape dele, né? Verifica, opa, são 119 dados. E quantos dados, quantas linhas existe no vetor dados apenas, sem ser os dados filtrados? São 120. Veja então que existe um valor discrepante menor do que zero e a gente remove dessa maneira. Uma forma também que a gente pode chamar é remover permanentemente isso da matriz, adicionando aquele valor. No caso, aqui nessa situação, a gente simplesmente excluiu aquela linha, né? E selecionou apenas os valores positivos. Uma outra forma de fazer é removendo permanentemente os dados que são menores do que zero. Aí eu posso fazer da seguinte maneira. Opa. Dados 2 é igual a dados, para não perder aquele valor para sempre, certo? Porque depois que eu removo, não tem mais como voltar atrás. Então, dados 2, certo? Nas situações em que NO2 é menor do que zero, então dados NO2, quando, opa, me perdendo aqui, quando o NO2, os dados NO2, como a gente fez aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, dados 2, quando os dados 2
forem menor agora, né, do que 0, a gente vai dizer que é o quê? Essas posições onde for verdadeiro, ou seja, quando for menor do que 0, eu vou substituir por none. Daí eu preciso chamar a função numpy aqui. Então, import numpy as np, como a gente fez na aula passada. Vou importar a biblioteca já, sem executar o código inteiro novamente. Então, eu vou dizer que nessa posição, quando ele for menor do que 0, eu vou dizer que é um numpy none. Ok? Executo. E olha lá então. Dados 2, ele possui também 120 posições. Só que o que acontece é que em algum lugar foi colocado aquele none, substituindo o valor menor do que 0. Então essa é a maneira bem adequada de se utilizar e se filtrar os dados e remover discrepâncias. Então, removendo filtragem, vou colocar aqui, utilizando none. Beleza. Então agora a gente pode fazer e verificar novamente esse nosso gráfico aqui. Se ele vai ser gerado de uma maneira certa dessa vez. Então, olha o que a gente pode fazer, né? A gente pode criar uma função def é igual a gráfico, certo? Que recebe os valores de dados, que é um data frame, ok? Então ele recebe esses valores de dados, então criei uma função que se chama gráficos, vou chamar de gráficos, e ele recebe os valores de dados, e depois ele plota, ok? Vou executar isso aqui. E agora eu vou chamar minha função gráficos. Então, gráficos. E eu vou colocar dados filtrados. E vou executar. Ops. Meus dados filtrados não é um data frame. Então, isso aqui é um problema. Veja então que eu não consigo, porque ele transformou esses meus dados em uma série, em um objeto. Mas com os dados 2, que eu adicionei apenas o none, eu consigo. Vamos lá ver. Tá aí. Sem as discrepâncias, então naquele ponto onde teve a discrepância, removeu. Então, valores menores do que 0 já não aparecem aqui. Então, aqui está a função, né? Então, aplicando a função das figuras. Legal. A gente pode também fazer os dados filtrados daquela maneira, né? Figura 2, eixo 2 é igual a subplots, plt.subplots, desculpa. E a gente faz então o ax2.boxplot, a gente chama os dados filtrados e coloca aqui dentro. Aí sim. Aí apareceu e a figura é a mesma dessa, só que com uma escala diferente, né? E também menos achatada. Legal. Então agora a gente fez os gráficos, a gente usou estatística básica e a gente sabe fazer a filtragem. Então, nossa aula de hoje já está chegando ao fim. Para fechar a nossa aulinha de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho com manipulação com data, certo? Quando vocês abrem aqui o explorador de variáveis, e a gente vai lá em dados 2, né? Vejam que aqui existe uma coluna de datetime, onde a gente tem aqui um objeto, certo? Se vocês procurarem, por exemplo, e rodarem essa função aqui, vocês vão ver que existem dois objetos que foram criados, né? Dentro desse data frame. E esse datetime, existe uma maneira bem simples de utilizar e ele ser identificado como, por exemplo, um dado
numérico também. E o Pandas ele consegue fazer isso. Então a gente consegue converter para um dado numérico ou então extrair apenas o ano, apenas o mês, apenas o dia, a hora, o minuto, tanto faz. Várias coisas a gente consegue. Então a gente vai fazer isso agora. Beleza? Então, como que a gente consegue fazer? Então vamos lá, trabalhando com datas. Então o primeiro passo então, é converter esse datetime, que aqui na verdade ele está como um objeto, só que é quase como se fosse uma string, mas converter para um datetime do Pandas, do Python, certo? Então a gente vai lá e converte. Então, por exemplo, só para mostrar para vocês, se a gente fizer dados 2, datetime e executar, veja que ele está lá um tipo de objeto, né? Dtype object. Mas a gente quer transformar isso, né? A gente quer transformar. Então vamos lá, vamos transformar, por exemplo, datas, né? É igual a pandas pd, né? Ponto datetime. Olha lá, datetime, e eu vou converter então e chamar para um novo vetor que se chama datas. Olha que legal. Opa! Então eu vou começar trabalhando começando então a nossa manipulação com datas. Então, trabalhando com datas. Então, uma das maneiras de a gente verificar, né, é que nesse vetor, por exemplo, dados 2, se a gente botar e chamar, né, a primeira coluna, que é chamada de datetime, a gente vai ver que ela é um objeto, ok? Datetime 0, aqui ele vai dizer, é uma string, estão vendo? Entre aspas, né? E a gente consegue avaliar. A gente precisa converter então para uma coisa que o Pandas entenda, que é realmente uma data. Então a gente pode fazer isso da seguinte forma. Então, pandas ponto to datetime e converte isso, né? Então, dentro do pacote pandas tem uma função toDatetime e eu vou converter meus dados que também são chamados de datetime com essa função. E eu vou lá, olha, o tipo dos dados já mudou. Antes era um objeto, agora é um datetime 64. Então, aqui já muda. Então eu vou substituir aqueles dados, né? Então eu vou substituir aquela coluna datetime por isso. Então eu vou fazer dados 2 na coluna datetime é igual a essa conversão dessa mesma coluna, só que agora convertida para um formato que o Python, que o Pandas entende. Então vamos lá, dados 2 está aqui, convertido. Logo após a gente fazer essa conversão, a gente pode transformar essa coluna aqui como índice, certo? Então a gente pode fazer dados 2 igual a dados 2 e vou transformar essa coluna de datas em um índice setIndex, ok? Então eu vou botar lá dentro setIndex, então eu vou botar a coluna datetime. Executo, olha o que aconteceu. Opa, temos apenas uma coluna. A coluna então dos índices é datetime. E a gente já consegue fazer algumas operações logo após isso. Vamos, por exemplo, dados 2.
dados.index.year. Olha, então eu tenho todos os anos dos meus dados. Então eu posso ainda aproveitar, não, eu quero uma coluna então dos dados na minha matriz, no meu data frame. Quero uma coluna que se chame year, seja chamada de year, né? Que receba os anos. E eu vou colocar lá dentro. Olha lá o que aconteceu. Então, opa, foi criado. Então, realmente coletei todos os anos da minha amostragem. E eu posso fazer analogamente, por exemplo, se eu usar do inglês, né? Month. Pego os meses e executo. Criou um novo gráfico. Então, olha lá, criou nova matriz. Month. Mês 8. Também days. Day. E aqui a gente já tem os nossos dados. E para quem trabalha com análise de dados, sabe que isso é uma informação bem importante e relativamente tranquila de ser obtida aqui no Python. Então, agora que a gente tem esses dados dos anos, os meses e dos dias, a gente consegue fazer gráficos, por exemplo, para uma determinada faixa de dias ou no mês, certo? Então a gente consegue fazer isso de uma maneira mais legal. Eu vou mostrar para vocês. Como o nosso índice agora é um datetime, a gente consegue fazer algumas operações a mais nos nossos gráficos. Então, por exemplo, dados2.plot. dados2.lock. Nas posições. Lembrando, né, que o lock a gente consegue selecionar as nossas linhas. Por exemplo, se eu fizer 2020 mês 09 ponto para os dados de NO2 eu tenho o que? Um plot aqui. Eu vou executar. Foi maiúsculo, plot. Então, eu consigo executar. E olha lá. Eu executo, então aqui já virou uma data, né? Cada valor é uma data. E veja que eu tenho aqui um gráfico apenas para o mês 9. Se eu quiser fazer para o mês 8, eu consigo também. Como ele entende já que é uma data, então, né? Olha lá, apenas para o mês 8. Então isso facilita muito a nossa vida. Ah, professor, mas eu quero fazer um box plot para um determinado mês. Então vamos lá. Dados 2, na mesma maneira, né? Então vou criar uma figura, primeiro de tudo. Figura 3, eixo 3, igual a PLT, ponto, subplots. Ok? Então subplots, dados 2, no caso, né, vou chamar ele o eixo 3, ponto, boxplot, como a gente chamou antes, lá no começo. Então dados 2, NO2, nas posições então do mês específico, quando dados no mês, né, for igual a 8, por exemplo. Então eu vou selecionar apenas os dados quando o mês for igual a 8. Ok? Então fecho aqui e gera minha figura. Opa, tem um errinho aqui, né? Dados não precisa desse ponto. Executou? Ah, não entendeu, né? Que eu não tenho dentro dos meus dados um valor de month. Vamos ver. Tá aqui. Por que ele não entendeu? Porque é dados 2. Vamos lá, a figura, e está aqui para apenas o mês 8. Se a gente quiser fazer, por exemplo, dois gráficos, né, um embaixo do outro, dois subplots, eu vou fazer o primeiro gráfico aqui, né, no eixo 0,
E o segundo eu vou colocar do mês 9, que eu sei que tem, né, dados para o mês 9. Então, 9 aqui. Executo. Daí agora vocês deparam com um problema. Por que não apareceu nada aqui? Porque em algum lugar tem um dado none. E ele não consegue executar no caso, gerar esse gráfico, quando existir algum dado none. Como a gente tem alguns nans aqui, a gente precisa remover esse none. Daí a gente usa mais uma funçãozinha aqui para remover, drop none, drop na. Certo? Sem o n no final, a gente executa isso. Então a gente remove os dados que são nans. No caso do boxplot não é um problema, porque a gente não está plotando uma série, né, de dados. Então a gente está colocando todos os dados aqui para analisar a distribuição e valores outliers. Então a gente tem mês 8, mês 9. Então aqui temos os gráficos, né? A estatística já que a gente consegue fazer por meses. Ah, mas Léo, eu não estou usando mais nenhum dado, por exemplo, os anos. Eu sei que todos os anos são iguais. Você pode remover aquela coluna fazendo del, por exemplo, dados 2. No caso aqui dentro, né? E vai remover dentro dos dados 2 aquela coluna. Então veja que aquela coluna do ano já foi removida. E por último eu quero mostrar para vocês a função, o método, né, group by. Então é group by do pandas. Isso aqui é muito útil e olha só como a gente consegue fazer muita coisa com isso, né? Dados 2, se eu fizer group by, ok? Se eu quiser agregar, por exemplo, por anos, por meses, monta. Olha que ele gerou um objeto, né? Então, group man. Então a gente pode, qual que é a variável NO2? Executo de novo. Tem um objeto aqui. Então eu estou querendo fazer um agrupamento por mês. Ainda não cheguei lá. Então eu vou lá, min. Agora vai aparecer um resultado interessante. Veja quando a gente usou o método groupBy, né, por meses, para a variável NO2, e a gente fazer a média, sai então como resultado a média do mês 8 e a média do mês 9. Isso é muito legal. Não, agora eu quero saber dos dias. Day. Mudou aqui, day. Já sai para cada dia a média dos dias. Então isso aqui também é muito útil, muito legal de usar. Apresento para vocês e vocês conseguem já seguir as suas atividades. Bom pessoal, a nossa aula de hoje fechou. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço, se cuidem e até mais.